Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade às nossas aulas virtuais, ok? Estamos na segunda aula e nessa aula, conforme havíamos comentado, a gente vai fazer a correção do exercício proposto na aula anterior. Vou propor um desafio para vocês que eu já havia até comentado com vocês, que é a implementação do sinal de pedestres. Eu vou explicar um pouco mais à frente. E vamos tratar de assuntos referentes a leituras analógicas e o potenciômetros e sensor de luz, tá? Eu vou deixar a função map para a próxima aula porque ela tem mais relevância quando a gente estiver falando sobre servos motores, que vai ser o foco da nossa aula seguinte, aula 3, ok? Beleza, então o exercício que a gente propôs na aula anterior era a unificação dos circuitos de LED com o circuito de botão, ok? Então vocês, eu vi que muitos já enviaram o exercício e lembrem-se que ele fechou na terça-feira, correto? Quem teve alguma dificuldade, por favor, entre em contato comigo para a gente ver uma maneira de resolver, ok? Bom, esse é o circuito que deveria ter sido implementado, tá? A unificação dos dois é bem simples. Seria, de fato, colocar os dois circuitos numa protoboard só, ok? O código aqui que geraria um pouquinho mais de dificuldade, mas eu acredito que não tiveram dificuldade nenhuma. Eu vou dar um exemplo do código que eu implementei e falar um pouquinho sobre os tópicos, os blocos que foram utilizados, ok? Dando ênfase aqui a esse bloco rosa, que é o bloco em que eu defini uma variável chamada estado de botão e fiz a leitura do pino, o pino digital 3, que era onde o botão estava acoplado, ok? Beleza, galera. Adicionalmente ao código, né, em bloco, eu coloquei também, né, o código em texto para aqueles que fizeram essa implementação em texto. Então, o funcionamento do exercício, do circuito do exercício, é da seguinte forma. Vamos iniciar a simulação aqui para a gente olhar como ficou o exercício que eu fiz. Então, a proposta era clicar no botão e acender um LED. Percebeu que meu LED ficou um tempinho a mais, porque eu coloquei um segundo a mais para ele demorar na parte de acendimento, ok? Então, clicou, acendeu. O código ficou bastante simples, tá? A única diferença que eu quis colocar aqui foi a criação de uma variável chamada estado botão, ok? E essa variável, ela lê o pino 3, que é justamente o pino de acionamento do botão. Então ela fica lendo o estado do botão, daí o nome da variável estado botão. Se esse estado for alto, quer dizer que eu pressionei o botão e ele acendeu, ok? Se não, é porque ele está solto, então ele mantém o estado do pino como baixo. O pino 12 é o pino onde o meu LED está conectado. Então o funcionamento é bem simples, tá? Eu acho que vocês não tiveram dificuldade para fazer. Ok, galera? Beleza. Ao mesmo tempo, para quem fez o código somente com texto, a gente observa aqui no exemplo e na imagem que tem nos slides o funcionamento do código, né, o funcionamento do circuito definido por essa estrutura aqui. Se vocês observarem, tem duas declarações aqui que são diferentes do que aparece no 3, na verdade. Três declarações que aparecem diferentes do código em blocos, que são as definições de três variáveis aqui que na verdade não estão sendo usadas. Por que acontece isso? Porque quando eu crio uma variável utilizando o meu controle variáveis, né? E assim que eu crio a variável aqui, imediatamente a função de criação de variáveis implementa a inicialização da variável no texto, ok? Então toda vez que eu criei, imediatamente ele faz a inicialização da variável. A inicialização de variáveis, ela é uma técnica que é utilizada para qualquer tipo de programação para garantir que o estado inicial daquela variável vai ter um valor específico. E no nosso caso, o valor de inicialização é zero. Essas três variáveis que estão selecionadas aqui, elas não estão sendo utilizadas e elas não aparecem no bloco.
Mas como eu criei a variável anteriormente, ela aparece no texto e eu propositadamente não quis tirar para explicar isso para vocês. Ok, pessoal. Então, o próximo exercício que eu vou propor para vocês, na verdade, é um desafio, e eu já tinha comentado com vocês anteriormente, é a implementação de um sinal de pedestres. Tá? A proposta do exercício é a seguinte: é pegar o exercício 1 e adicionar um LED a mais nele e modificar o código para simular o funcionamento de um sinal de pedestres, ou seja, a partir de uma quantidade de vezes que o botão clicado, ele aciona, diminui o tempo do LED vermelho, né, do sinal vermelho, para dar preferência às pessoas que estão querendo atravessar. Essa é a ideia do funcionamento. Então, o funcionamento ele deve ser da seguinte maneira: o sinal vermelho ele deve ficar aceso por um limite de 40 segundos, tá? Ou 40 passos de tempo. Eu vou explicar um pouco melhor o porquê eu coloquei passo de tempo. Ou quando o botão atingir um limite de 20 pressionadas, 20 cliques. O sinal verde ele deve acender se o botão for apertado por mais do que 20 vezes, indicando que 20 pessoas estão querendo atravessar. Tá? E o sinal verde vai ficar aceso durante 20 segundos, ou 20 passos de tempo. Ou seja, se não tiver ninguém querendo passar, o looping de acendimento do sinal vermelho vai ser definido por 40 segundos. Tá? E do sinal verde por 20 segundos. Se durante o sinal vermelho 20 pessoas estiverem clicando, né, 20 pessoas, ou seja, tiverem mais do que 20 cliques, você diminui o tempo, né, de 40 segundos e imediatamente acende o verde, ok? 20 clicadas. Então, a dificuldade toda desse problema está justamente no código, tá? Em tentar sincronizar o acendimento das luzes dos LEDs vermelho e verde com o sensoriamento dos cliques do botão, ok? Então a dificuldade toda está justamente aí. Por isso que eu coloquei esse termo passo de tempo e não segundo, tá? Uma dica para tentar solucionar isso, não é a única, mas é uma das possibilidades, é tentar sincronizar o passo de tempo, ou seja, o looping do Arduino com 1 segundo, tá? Ou seja, a cada looping que o Arduino dá, ou seja, cada passagem em todas as linhas de código que vocês desenvolverem até reiniciar, ele deve passar aproximadamente 1 segundo, tá? Não precisa ser precisamente 1 segundo, mas o ideal é que vocês tentem criar uma forma de que a cada passo de tempo, a cada passagem de looping, ele consiga sensoriar um clique por vez, tá? Fazendo com que a cada looping eu consiga verificar se uma pessoa apertou o botão. Tá? E aí com isso eu consigo fazer um processo de contagem para resolver o problema. Pensem aí numa solução, por isso eu deixei ele por 2 semanas aí, para vocês raciocinarem em cima da lógica desse exercício, desse problema. Tá? Eu vou ficar disponível para tirar dúvidas na medida em que vocês forem tentando fazer os exercícios. Ok? Beleza, pessoal. Então, dando continuidade à nossa aula, vamos dar uma olhada como o Arduino realiza leituras analógicas, ok? Em especial, vamos falar sobre dois componentes, que é o potenciômetro e o sensor de luz, ou fotorresistor, ou LDR, ok? Antes de continuarmos, deixei aí alguns links, tá? Para que vocês assistam, tá? Que é um aprofundamento, né, sobre essas questões do uso do potenciômetro, são questões mais técnicas, e do fotorresistor, ok?
Nas leituras complementares eu coloco também outra videoaula que é um pouco mais aprofundada sobre fotoresistor, que vale a pena dar uma assistida também, tá? Adicionalmente, eu também coloquei o tutorial de referência do comando analog read, que é o comando que a gente vai utilizar no Arduino para fazer a leitura dos pinos analógicos, ok? Perfeito. Então, eu apresento aí para vocês um pequeno circuito de implementação para fazer uma leitura de um componente potenciômetro para a gente falar alguns detalhes sobre o funcionamento dele, ok? Então vou pedir que vocês criem esse circuito, tá, no Tinkercad e implementem o seguinte código acoplado ao circuito, ok? Então eu vou dar um tempinho aí para vocês pausem o vídeo, ok? Coloquem esse código e montem um circuito no Tinkercad que eu vou falar sobre os pontos que serão abordados referentes ao potenciômetro. Ok, pessoal. Então, agora que vocês montaram o circuito de vocês e colocaram o código, vamos falar um pouquinho sobre alguns detalhes aqui referentes a essa questão do uso do potenciômetro e de leituras analógicas, tá? Potenciômetro, ele é, como dito anteriormente, um resistor variável e ele é, por padrão, um dispositivo analógico, tá? Então, no Arduino, a gente já falou anteriormente, a gente tem pinos de entrada analógica e pinos de entrada digital, tá? Os pinos de entrada analógica, eles têm uma resolução de 10 bits. O que isso significa? Que através desse pino eu posso mapear valores que variam de 0 até 1023. E é isso que a gente vai tentar simular nesse exemplo aqui, ok? Um detalhe referente ao resistor, esse resistor ele vem o fabricante ele produz resistores com resistências específicas, ok? Eu recomendo que para o nosso uso, né, para que a gente consiga mapear a resolução inteira do pino, a gente trabalhe com potenciômetros com resistência acima de 2K, tá? 2K ohms. Porque se a gente diminuir o valor de resistência, a gente vai diminuir a faixa de valores que o potenciômetro é capaz de fornecer, tá? Cada um tem a sua função específica, mas para nosso uso, eu recomendo que a gente utilize o potenciômetro que permita mapear a variação completa da resolução dos pinos analógicos, ok? Beleza. Então vamos dar uma olhada no nosso código para a gente entender o que está sendo proposto aqui, tá? Então eu vou dar um zoom maior para a gente poder ver as nossas instruções. Então foi um conjunto de instruções simples para mostrar somente o valor que está sendo lido no pino pela variação do marcador, ok? Então a primeira instrução é simplesmente plotar no monitor serial o valor, a palavra valor igual, não pula linha, e depois ele faz a leitura, né, do pino analógico ao mesmo tempo que imprime esse valor no monitor serial. Aguarda 2 segundos e refaz o código novamente, ok? Se eu passar isso para texto, a gente verifica que o pino A0 está sendo setado como input. Eu estou fazendo uma impressão serial da palavra, da string valor igual, e estou fazendo uma leitura no pino A0, usando o comando analog read. Eu recomendei no texto que vocês fizessem, em textos complementares que vocês fizessem uma lida no tutorial de referência desse comando específico da linguagem Arduino, tá? Ele simplesmente faz
a leitura analógica do pino em que você está conectado, do pino que varia de A0 até A5, ok? E está nessa instrução aqui imprimindo no monitor serial, ok? Beleza. Então vamos iniciar a simulação para a gente visualizar o funcionamento. Deixa eu tirar isso aqui. Beleza. Então, vou dar um zoom um pouquinho maior aqui para facilitar o manuseio do componente. Se eu clicar em iniciar simulação, eu vou verificar que o marcador está no seu valor maior aqui. Se eu diminuir um pouco, ele vai me dar valores menores. No meio, ele vai me dar aproximadamente 512, que é a metade de 1024, 1023, 511, e vai zerar, ok? Então, esse funcionamento me dá possibilidades de trabalhar com toda a resolução do pino analógico, que varia de 0 até, no valor máximo, 1023, ok? Beleza. Esse componente ele tem utilidade em eletrônica, em diversos componentes de eletrônica, tá? E nossa prática aqui, eu vou inclusive propor um exercício para que a gente faça, por exemplo, o controle da iluminação do brilho do LED, por exemplo. Posteriormente, na próxima aula, a gente vai usar esse componente para fazer o controle do ângulo de funcionamento de servos motores, por exemplo, tá? Enfim, ele tem diversas funcionalidades em eletrônica aqui a gente está vendo a sua funcionalidade básica. Tá? A gente vai fazer alguns exercícios posteriormente para aplicar a sua funcionalidade. Ok? Beleza. Voltando para os slides, a gente vai falar agora sobre o LDR, que é o fotoresistor. Da mesma maneira que o potenciômetro, ele também é um resistor variável, ok? Então eu estou propondo que vocês copiem, da mesma maneira que no potenciômetro, esse circuito aqui no Tinkercad e implementem o seguinte código para que a gente faça a verificação do funcionamento desse componente, ok? Então vou dar um tempinho para vocês pausem o vídeo e vão novamente no Tinkercad e façam a implementação desse circuito com o fotoresistor, ok? Ok, pessoal, agora que vocês já fizeram o circuito e colocaram o código que foi proposto, vamos falar um pouquinho sobre alguns detalhes, ok? O que foi implementado com esse circuito aqui é o que se chama em eletrônica de divisor de tensão, ok? Nesse funcionamento, o LDR ele gera já uma resistência à passagem da corrente elétrica, tá? Mas ela precisa ser complementada através de um resistor para que eu tenha uma diminuição e uma filtragem correta dos valores de tensão que estão circulando no circuito. Então, para que a gente tenha uma leitura, né, adequada, né, através do mapeamento do pino, né, analógico, né, é necessário a colocação de um resistor no meio do circuito. Tá? E o pino, né, de leitura, né, ele vai ser acoplado no meio do caminho, ok? Entre o resistor e o pino que ele está conectado para que a gente consiga fazer a sua leitura. Tá? E os valores, né, da resolução máxima e mínima vão ser definidos pelo valor de resistência do componente, ok? Tá. Esse valor de resistência aqui, ele tem uma função elétrica, obviamente, mas para a gente o que vai interessar é qual a faixa de valores que ele vai me permitir sensoriar, máxima e mínima, dependendo da quantidade de luz
maior ou menor que o LDR está captando, correto? Isso vai se refletir na leitura analógica em um valor menor e um valor maior. Quanto mais luz ou menos luz, eu vou ter mais um valor maior ou um valor menor. E é isso que me interessa para poder utilizar esses valores para tomada de decisões de outras questões que eu quero implementar, tá? Então eu vou mostrar o funcionamento desse circuito aqui, que ele propõe exatamente isso, tá? Que em uma determinada faixa de valores, eu consiga sensoriar mais ou menos luz e eu vou mapear justamente qual é esse valor máximo e mínimo que eu coloquei com esse resistor aqui, perfeito? Então, com esse resistor de 10 ohms aqui, eu vou observar no meu funcionamento um valor máximo e mínimo, tá? Então vamos dar uma olhada um pouquinho no código aqui para a gente entender qual a proposta de implementação para que isso aconteça. Então a primeira coisa que eu fiz foi utilizar no bloco de variáveis, né, a criação de uma variável chamada estado LDR. Tá? Então essa variável é uma variável que vai guardar para mim a leitura que eu estou fazendo do pino onde o LDR está conectado, e no meu caso é o pino A0. Tá? Vou utilizar o componente de leitura, ler pino analógico, justamente no pino A0, no qual eu estou conectando o meu LDR, ok? E vou colocar essa variável que eu coloquei, estado LDR, sendo impressa no monitor serial. Então, para isso eu fiz uma linha em que eu escrevo a string estado LDR igual, não pulo linha, e imprimo a variável pulando linha. E aguardo um segundo, eu vou aumentar isso daqui, na verdade, para 2 segundos, para facilitar a visualização, e vou observar no meu LDR, vou apagar aqui porque eu já estava fazendo alguns exemplos, não tem nada, o funcionamento. Tá? Então, ó, eu clico aqui e ele começa a printar. Então, o funcionamento desse componente aqui é simulado no Tinkercad. Quando ele está em processo de simulação, eu clico em cima do componente e ele aparece essa barrinha de rolagem para mostrar que ele está no mais escuro ou no mais claro. E observa os valores aqui, ó. O valor mais claro não chegou na resolução total de 1023, está 972, tá? Se eu diminuir o componente aqui para, por exemplo, 10 ohms, vou diminuir em 1000, eu observo que o valor máximo é 19, tá? E o valor mínimo dele é 8. Então eu tenho uma faixa muito menor para poder trabalhar, tá? Então fiquem atentos aí à utilização do valor mais adequado para o uso de vocês, para conseguirem sensoriar aonde está escuro e onde está claro, tá? Não interessa muito os valores em si, mas sim que vocês consigam uma faixa grande de valores que consigam sensoriar para o uso que vocês forem utilizar, quanto mais escuro e quanto está mais claro, ok? Então está aqui a utilização do sensor LDR, perfeito? Beleza. Então, para que a gente fixe, né, a utilização tanto do potenciômetro quanto do LDR, eu vou propor para vocês um exercício, né, que pode ser composto da criação de 2 circuitos ou de um só. Vou deixar a critério de vocês decidirem. Tá? Mas a proposta é que, com base no circuito do potenciômetro, você crie um circuito para que seja capaz de diminuir ou aumentar o brilho de um LED pela variação do potenciômetro. Tá? Se você coloca o potenciômetro mapeando um valor maior, ele oferece mais tensão elétrica para o LED e ele ilumina mais. Ok? Se você coloca menor, ele ilumina menos. Tá? Esse é um circuito. O outro circuito é que você crie um circuito para acender um LED somente quando estiver escuro. Então o LDR ele vai ter que ser capaz de detectar um estado mais escuro ou mais claro
para que ele acenda o LED somente em situações em que não existe luz, ou seja, com valores menores de luz. E eu vou deixar vocês definindo, né, quais são os valores de resistores nos dois casos, no caso do LDR, para conseguir mapear o que é claro e o que é escuro. Ok? Nesse exercício, tá, você pode, e preferencialmente eu gostaria que você tentasse fazer isso, criar um circuito só contemplando essas duas propostas. Ou seja, quando o LED, né, estiver aceso pela variação do LDR, você pode regular esse brilho do LED pelo potenciômetro. Então você vai acoplar as duas funcionalidades em um circuito só. Essa é a proposta principal. Entretanto, se você tiver dificuldade de unir os dois circuitos, faz os dois separadamente e me envia, não tem problema nenhum. E eu peço que vocês enviem daquela mesma maneira, compartilhando o link do Tinkercad através do ambiente virtual que eu vou propor, né, para que vocês coloquem, e a data de entrega disso é para a semana que vem, ok? Diferente do exercício do sinal de pedestre, cuja data eu pedi para 2 semanas, para que vocês pensem com carinho numa solução para ele, ok? Só para acrescentar uma errata aí no texto que está no vídeo, tá? No texto está aparecendo Ascender com S aqui, eu errei na grafia e não percebi, gravei o vídeo e só fui perceber na revisão, tá? Então eu estou adicionando esse texto aí só para vocês corrigirem, tá? Mas no texto dos slides já está corrigido e o que foi enviado no ambiente virtual também. Então só acrescentem, por favor, aí essa correção, peço desculpas aí pelo erro, ok? Perfeito, galera. Então para a aula de hoje é só isso. Eu peço que vocês façam isso com calma e tranquilidade. Qualquer dúvida, eu estou disponível. E no dia da nossa aula, na terça-feira, eu vou estar disponível no horário de aula, no Collaborate, que é o ambiente de aula virtual, para que a gente converse, troque ideias e fale sobre as dúvidas que vocês estão tendo aí sobre a implementação dos circuitos. Tá? Então eu espero que vocês todos compareçam, né, às 7 horas na sala virtual lá do Collaborate. Ok, galera? Eu aguardo vocês lá. Perfeito? Tá bom. Para a próxima aula, né, da nossa terceira aula, a gente vai fazer a correção desse exercício, tá, que foi proposto, e a gente vai entrar nos assuntos de servos motores. Tá? Vamos falar sobre o PWM, tá, a sua utilização, e vamos falar sobre a utilização do potenciômetro, aí sim utilizando a função map, que eu adiei para essa aula, porque ela tem mais funcionalidade aqui. Tá? Perfeito, então, galera. Então eu desejo a todos aí uma boa semana de estudos e vejo vocês na próxima terça-feira para que a gente converse um pouco mais aprofundadamente. Um abraço a todos e bom trabalho.